Taxa de juros realmente está sendo um assunto protagonista dessa semana, mas é natural, principalmente quando você tem um calendário lotado de decisões de bancos centrais ao redor do mundo, né, na sua política monetária, e juntando ali vários países importantes como os Estados Unidos, o Japão, né, mas também o Brasil, a Europa e a China, tudo isso influenciando para onde vai a liquidez do mundo, que é o assunto principal do meu podcast. Então o que eu queria falar aqui hoje é um pouquinho sobre a parte do Brasil e do Japão nas decisões da política monetária, sendo mais hawkish, né, de subida. Nesse exato momento que eu estou gravando o podcast, o Japão estamos a poucas horas do anúncio do Japão, que vai ser bastante importante, mas vai ser bastante tarde aqui. Eu já quero soltar esse capítulo antes, independente da decisão do Japão, mas vai ser interessante poder ver, principalmente que o Japão tem pelo menos a previsão de, até o final do ano, fazer mais algumas subidas nos seus juros e criar aí talvez um conflito com o mercado, porque o resto do mundo está indo exatamente no sentido contrário. E é exatamente o que o Brasil acabou de fazer também, subindo a Selic para 10,75%. Aqui, você sabe que quem acompanha o meu podcast sabe que eu não falo tanto de Brasil, porque existem muitas fontes muito melhores do que eu para falar sobre o assunto e mais especializadas, mas o que eu quero trazer talvez seja um outro lado para você ver ali de quem vê de fora, digamos assim, né? Não somente eu fico nos Estados Unidos, mas o meu foco ele é muito mais voltado para a economia global, o euro-dólar, e como isso influencia os países, inclusive o Brasil, e como você no Brasil pode usar isso ao seu favor também. Então vamos lá, a Selic ela foi para 10,75%, ou seja, teve uma subida nos juros, tem todo um contexto político que eu não quero entrar muito aqui, né? O Roberto Campos Neto fez algo que o presidente não está muito, não gostou muito, né? Ele queria exatamente o contrário, então cria todo esse conflito político, mas o que eu quero te passar é a narrativa do que acontece, do que foi dito pelo Banco Central, né, no Brasil, em relação ao que se espera. Por que nós vamos subir juros a partir de agora? E é mais ou menos a mesma cartilha que você usa fora do Brasil, né? Quando você é um banco central, que você tem um certo receio de um risco de alta da inflação, e o Brasil tem uma meta de 3%, diferente aqui dos Estados Unidos, né, com os 2% do Fed, ainda tendo uma margem, né, para cima ou para baixo, você vê que a narrativa é um pouco parecida, né? Mas no Brasil você ainda tem um agravante do câmbio em si influenciando, o que não acontece nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos usam o dólar. Então, eu selecionei aqui, segundo um artigo do Globo, né? Vou colocar no link também na descrição, são 3 riscos de alta que fizeram o Brasil subir os juros. Então, seria, aqui eu vou ler literalmente do artigo, uma desancoragem das expectativas de inflação por um período mais prolongado, ou seja, você tem uma expectativa de que a inflação vai estar mais resiliente do que se esperava, né? Ou seja, eles vêm falando aqui uma maior resiliência na inflação de serviços também do que é projetada em função de um hiato do produto mais apertado. E também uma conjunção de políticas econômicas externa e interna que tem um impacto inflacionário, por exemplo, por meio de uma taxa de câmbio persistentemente mais depreciada. Então, é essa terceira parte que eu acho que eu vou poder agregar mais aqui nesse capítulo, porque isso tem tudo a ver com o euro-dólar. Quais são as forças que vão poder fazer isso aliviar o dólar em relação ao real ou mesmo apertar o dólar em relação ao real. E o Brasil, obviamente, depende bastante de importação e isso afeta diretamente a inflação dos brasileiros. Só que a narrativa é que, ao subir os juros, automaticamente eu torno o Brasil mais interessante para investimentos e criando um diferencial maior ainda, principalmente quando eu tenho um Fed que está fazendo um corte de juros, como eu falei no capítulo anterior, né? O 0,5% tão quase polêmico, né? Inesperado por parte dos mercados, sendo um corte mais agressivo, isso faria os dólares entrarem no Brasil, certo? E entrando dólares no Brasil, você deixaria o câmbio um pouco mais relaxado. Essa, em princípio, é a narrativa baseada em 100% em um diferencial de juros.
Existe essa força? Sim, mas a história mais complexa é que não é essa coisa tão matemática, tão certa, né? Como se você desse todo o poder, né, as ferramentas para o Banco Central no Brasil, como o Fed também gostaria de ter. Então, cada um no seu país acha que tem todo o controle sobre a economia e basta eu mexer nos juros que isso vai fazer. Tanto que não é tão verdade. Se fosse assim, já teria caído persistentemente. Eu não estou aqui para prever o valor do dólar, isso pode ser que isso caia, com certeza, mas não necessariamente isso que faz o dólar cair, né? Por outro lado, só antes de eu voltar para o Brasil, indo para o Japão está também numa pegada de aquecimento ou uma expectativa de inflação maior no futuro, mas com uma perspectiva bastante positiva, no sentido de nós estamos fazendo uma renormalização da economia japonesa. Então, se você contrastar um pouco os dois países, o Brasil está numa questão de, talvez não seja tão legal a gente continuar cortando juros, é melhor eu voltar, porque eu vejo que as coisas podem ser mais complicadas no câmbio. E não, apesar de ainda falar que o mercado, que o Brasil está com um crescimento bastante forte, né, e que o mercado de trabalho no Brasil também está forte. Então essas são as narrativas, mas é um pouquinho diferente do Japão, que está falando de uma recuperação. Não sinto, pelo menos, esse tipo de narrativa do Brasil, mas uma preocupação de que a inflação possa ser um problema, né? Mas as duas medidas são bastante parecidas nos dois países, apesar deles terem situações completamente diferentes. Mas só para você entender. E o Brasil e o Japão, justamente numa mega contramão em relação ao resto do mundo, que vem muito mais, tem uma visão muito mais dovish, né, de reestímulo, digamos assim, apesar de não ser tanta narrativa, né? Quando eu falei do Fed ali, você tem sempre o que se diz e o que de fato se vê na economia real. Então, talvez você tenha uma dualidade parecida no Brasil. É importante você mesmo tomar suas próprias conclusões. Agora, o que vai realmente impactar a partir de agora é o carry trade. Então, o carry trade é aquilo que eu sempre venho falando desde sempre, que é o movimento do fluxo dos investimentos, né, da liquidez do mundo, baseado numa mudança desse jogo de cadeiras. Então, quando você tem um determinado trade que é feito, né, onde você pega emprestado em um país com a moeda mais barata e o juro mais baixo, e você investe em um país com a moeda mais forte num juro mais alto, né, quando você pega o exemplo do Japão e Estados Unidos, é um exemplo perfeito de um dos maiores carry trades do mundo, que já dura décadas, você também precisa avaliar agora, a partir do momento que os juros mudam nesses dois lugares, o que vai acontecer com o carry trade? Ele vai voltar para o Japão? Ele vai buscar um terceiro país, e agora o Brasil, com esse juro um pouco mais alto, pode se tornar mais atrativo, fazendo com que parte desse carry trade vá para o Brasil? É possível. Isso é uma força que faz o dólar cair. Agora, não é só isso que define. O outro fator, talvez até muito maior, que é avaliado ali principalmente que quem mais bate nessa tecla hoje na macro é o Jeff Snyder e o George Gammon, é a propensão de um banco a avaliar o risco do mercado no qual ele vai investir. Então, a grande questão é qual que é o tamanho do fluxo que vai para mercados emergentes, e desses mercados emergentes, qual que é o fluxo que vai especificamente para o Brasil. Isso vai depender da avaliação de risco de um determinado fundo que queira tirar dos Estados Unidos ou tirar do próprio Japão e mandar para algum lugar que pague um juro melhor. Mas, obviamente, que você vai ter um certo prêmio para risco. E talvez essa subida de juros do Bacen seja meio que esse prêmio de risco, até porque o governo brasileiro também, como todos os outros países, vem com um crescimento exponencial da sua dívida pública. Mas o Brasil tem uma situação única, porque os juros são extremamente altos em relação aos outros países do mundo, fazendo com que o pagamento em juros cresça numa velocidade bem maior do que os outros, certo? Tendo um juro aí de 10,75%. Então, vai ser muito interessante ver se isso pode ser que influencie a percepção de risco, e mesmo que vocês tenham um país extremamente atrativo, talvez não todo aquele capital vá. Então, olhando o câmbio do Brasil,
Por incrível que pareça, se você está no Brasil hoje, dê uma olhada para o Japão. A gente vai ter essa notícia de hoje para amanhã. Talvez quando você ouvir esse podcast, talvez o Japão tenha feito uma subida de mais 0,25%. Pode ser que ele tenha mantido. As probabilidades dele simplesmente cortar juros são muito baixas. A tendência é de você ter algo mais hawkish. Então vamos ver o que vai acontecer. E a partir desse momento, vamos ver o que vai acarretar em relação ao movimento do carry trade. E é aí que muitas vezes a gente tem a nossa discussão muito voltada para a política, certo? Achando que o que o Brasil faz vai definir o que acontece no Brasil, e isso não é verdade. O que define o que acontece em cada um dos países é a somatória de todas as forças dentro do sistema euro-dólar, os dólares depositados fora dos Estados Unidos. Então, nós estamos agora num momento, principalmente essa semana, que a gente precisa aguardar alguns dias para poder entender a tendência do que essa liquidez está fazendo, porque você está abrindo e fechando, né, escotilhas, aquelas portinhas, né, onde a liquidez fecha de um lado e você fecha a torneira um pouquinho aqui, abre um pouquinho do outro lado, e aí o capital vai tomando a sua própria decisão de para onde ele vai sendo alocado. E isso não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Às vezes a gente tem essa geração TikTok, né, que movimentou uma coisa, você imediatamente já quer aquele resultado, sendo que vários dos investimentos em carry trade talvez demorem meses para aparecerem. Então, mesmo de uma mudança que já aconteceu antes, por exemplo, se eu pego o dinheiro em iene emprestado e invisto em real estate em São Francisco, com contratos imobiliários que vão vencer nos próximos 12 meses, eu só vou ter a reversão desse carry trade para voltar o capital para o Japão quando eu terminar meu contrato. Eu não consigo liquidar isso agora. Percebe? Porque pode aumentar meu prejuízo. Tem uma série de tipos de contrato, tipos de carry trade, alguns em bolsas liquidados mais rápido e outros nem tanto. Então tudo isso vai se desfazendo ao longo do tempo à medida que os bancos centrais vão mudando, mas principalmente com a decisão que o mercado vai tomando a partir disso. Então é um momento de, digamos assim, de cautela, observação, para poder avaliar e ter realmente uma conclusão, mas são várias forças agindo ao mesmo tempo. Então, o Brasil pode ter uma força interna que está agindo a favor ou contra, e forças externas também podem agir a favor ou contra. Tá? Agora, realmente, a gente vai. São muitos movimentos em uma semana só, e o fato de não ter muita volatilidade imediatamente não significa que não esteja tendo muito movimento de capital. Ele pode estar sendo, digamos assim, forças equivalentes acabam se anulando e dá a impressão de que a piscina está parada, e não é bem assim. Então, isso tudo só pode ser avaliado pelas digamos assim, o paciente, né? Você não consegue ter um raio-x dele, você só consegue ver o que está por fora pelos sintomas. Então é mais ou menos isso que eu queria te passar, principalmente quando a gente sempre fala de euro-dólar, realmente o buraco negro, porque você nunca sabe o que fundos de investimento estão fazendo, o que bancos estão fazendo, mas você só consegue avaliar pelos sintomas e pelos resultados. Então vamos ver a cena dos próximos capítulos, vamos ver o que o Japão vai fazer, provavelmente a gente faça mais um capítulo para poder avaliar, principalmente depois que assentar um pouco mais a ideia de toda essa movimentação do Fed com os 0,5%, a subida do Brasil, uma possível subida do Japão, uma queda de juros na Europa, que eu também vou comentar aqui. Então tem várias coisas para a gente analisar juntos que torna isso bastante complexo, mas também fascinante.